Nós estamos no 100º dia da exposição bíblica Epístola aos Efésios. O tema de hoje é: não entristeçais o Espírito Santo. Efésios 4:30. Diz assim a palavra do nosso Deus: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia, não é qualquer dia, o dia da redenção. Obrigado, pode ocupar o assento. Além das questões que Paulo já apontou nesse contexto, do capítulo 4, do versículo 17 ao 32, a respeito do viver ímpio, do homem regenerado, dureza de coração, vaidade da mente, mentira, ira descontrolada, furto, enfim, todo esse contexto que ele trabalha, blasfêmia, gritarias, fúria, falta de perdão. Então, além de todo esse contexto que ele trabalha, que ele já apontou aqui, de maneira mais ampla, devemos evitar tudo e qualquer coisa que entristeça o Espírito Santo. Fora esse contexto, qualquer outra coisa, qualquer outra situação que venha entristecer o Espírito Santo deve ser veementemente evitada. Então, a primeira sentença, nós vamos trabalhar esse versículo em duas sentenças. A primeira é essa: e não entristeçais ou entristeçais o Espírito Santo de Deus. A palavra entristeçais aí, a palavra grega lipeo, que significa entristecer, causar tristeza, magoar, ofender. Magoar ou ofender ou entristecer o Espírito Santo com um comportamento indevido é muitíssimo perigoso. Não é perigoso, é muitíssimo perigoso, pois pode ser a porta de entrada para se blasfemar contra ele. Conforme todos nós sabemos, existe um único pecado que a Bíblia pontua que não existe perdão: é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, entristecer o Espírito Santo se torna muito perigoso, porque isso pode se tornar a porta de entrada, o começo, o início de um processo para a pessoa então cair nesse pecado terrível que é a blasfêmia. Veja só, em Isaías, capítulo de número 63, o versículo de número 10, o texto diz assim, a respeito da saída do povo de Israel do Egito. Deus libertou e agora está fazendo uma grande obra na vida do seu povo, conduzindo eles para a terra prometida. Isaías pontua aqui, profeticamente, aquilo que, como eles viveram diante da presença do Senhor, diante do amor revelado de Deus, diante da bondade de Deus manifesta ao seu povo. Qual foi o comportamento deles? Eles dizem, mas eles foram rebeldes e contristaram, que é magoar, entristecer, o seu Espírito Santo, pelo que lhe se tornou inimigo. Veja, e ele mesmo pelejou contra eles. Então eles ali, agora, a partir do momento que eles foram rebeldes e entristeceram o Espírito Santo agora era um amigo, agora passou a ser um inimigo deles. Que coisa horrível isso. Essa palavra aqui, minha gente, essa palavra rebeldes, a palavra hebraica aí é mará, que significa ser desobediente, tornar amargo ou desagradável. Então, a rebeldia torna alguém amargo para Deus. É alguém que desagrada a Deus muitíssimamente. Então, Israel não mais acata as ordens de Deus, porque desobedecer é isso, é não acatar as ordens. Eles são desobedientes e agora passam a entristecer o Santo Espírito. A rebeldia do coração fez com que Israel obedecesse a Deus de três maneiras. Eles obedeceram a Deus. Eles obedecem a Deus no tempo deles, eles obedecem a Deus parcialmente e eles obedecem a Deus superficialmente. Isso equivale à rebeldia.
Então vamos lá. Quando alguém quer obedecer a Deus no seu tempo, no seu jeito, quando alguém obedece a Deus parcialmente, ou seja, não fez tudo do jeito que Deus falou, só fez algumas coisas, então isso é parcial. E quando alguém obedece a Deus de forma superficial, é só por fora, não tem a raiz no profundo do coração, isso para Deus equivale à rebeldia. Porque você sabe que o padrão da obediência, o padrão de Deus para a obediência é a obediência imediata, é a obediência inteira, completa, total, e é a obediência de todo o coração. Esse é o padrão. Vou dar mais uma mastigada aqui. E é justamente aquilo que Deus queria de Israel: uma obediência imediata, uma obediência completa e uma obediência de todo o coração. Só que ao longo da história, eles se mostram que eles eram rebeldes, e assim se comportavam, se tornando amargos. Por exemplo, lá em Números 14, 39 ao 45, eles não obedeceram de forma imediata, obedeceram do jeito deles e no tempo deles, porque Deus deu a ordem: vai lá, vence os gigantes e entra na terra. Só que quando Deus mandou os 12 espias ali por meio de Moisés, você sabe que os 10 voltaram murmurando, infamaram a terra, causaram uma grande murmuração. Aí Deus pegou e falou: já que vocês não me obedeceram, então tem uma coisa: vocês não vão entrar na terra prometida, exceto Caleb e Josué. E Deus falou: agora vocês vão ficar rodando nesse deserto aí por 40 anos por causa da rebeldia de vocês. Quando eles ouvem isso, o que eles fazem? Então tá bom, agora a gente vai obedecer a Deus. E é o que eles fizeram? Não, tá bom, então a gente vai guerrear. Deus falou: agora não quero mais. Porque Deus queria que a obediência imediata. É quando, escute só, isso aqui é muito grave que eu estou falando. Aí eles quiseram obedecer no tempo deles, para mostrar o quê? Não é Deus que está no controle. Eu vou obedecer no meu tempo para mostrar para Deus que é eu que mando. Pegou o mistério? É quando você diz para um filho ou um subordinado: ó, faz tal coisa. Ele não faz a hora que você pede. Ele só vai fazer depois de um tempo que você pediu. O que é isso? No coração dele já há rebeldia. Você fala: faz agora. Ele fala: não, espera um pouco. E ele fica protelando para fazer na hora dele. Ali já está uma rebeldia terrível no coração daquela pessoa. E aí essa obediência para Deus não conta. É a mesma coisa que rebeldia total. Agora veja, outro exemplo, a rebeldia que é manifesta na parcialidade da obediência. Aí eu lembro de Saul, lembra? 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo 20 a 24. Deus pegou e falou: vai lá e você tem que vencer todos os amalequitas, mata todo mundo, não deixa sobrar nada. De repente Saul volta, manteve vivo o rei Agag e ainda perdoou as ovelhas, os gados, e ele vem caminhando todo feliz da vida. Aí de repente chega Samuel e fala: o que você fez? Não, é que eu poupei os animais para oferecer um sacrifício para Deus. Eu poupei Agag aqui porque ele tem umas coisas escondidas, a gente vai atrás também. Aí vem Samuel e fala: não, mas Deus não falou para você obedecer e matar tudo? Então, ou seja, ele obedeceu uma parte só. Ele obedeceu parcialmente. Mas para Deus foi a mesma coisa que rebeldia. É a mesma coisa que nada. Então ele obedeceu de forma parcial. Tá certo? Então a obediência, você não pode esquecer disso. A obediência tem que ser imediata. Aleluia. Estou sentindo a glória de Deus aqui. A obediência tem que ser total. Não faça só uma parte, faça tudo do jeito que ele falou. E terceiro, a obediência não pode ser superficial. Ela tem que ser do coração. O que é superficial? Eu tenho que ir lá, eu só vou porque para parar de falar na minha cabeça. Você já pediu alguma coisa para alguém? Ele fala: você parar de falar na minha... Isso é obediência superficial. Quando que um crente faz isso? Deus está falando, então eu vou fazer aqui, porque senão vai acontecer alguma coisa ruim na minha vida. Ele não vai porque ama. Ele não vai porque ama, ele vai porque está com medo de alguma coisa acontecer ruim com ele. Então essa obediência para Deus também não serve.
Agora você entende a profundidade quando Deus manda Samuel lá na casa de Jessé e fala: eu não vejo o estereótipo, eu não vejo o que está por fora, eu vejo o coração. Aleluia. Eu vou liberar essa palavra profética. A sua e a minha obediência em Deus vai ser imediata, vai ser completa e será de todo o coração. Se você crê, sela essa palavra dando um brado de vitória. Era bacala, xarabacaça. Depois, olha lá como que é a porta de entrada. Isso aqui é um problema grave. Então, o entristecer o Espírito Santo é a porta de entrada que vai levar a pessoa a viver um processo até culminar, então, na blasfêmia. Veja, começou com entristecer. Agora, olha só o que o povo de Israel começou a fazer. Esse texto também eu vou ler. Atos 7:51. Homens, Estevão está pregando para o povo judeu, tá? Homens de dura serviço. O que é dura serviço? É que tem um pescoço duro. É alguém que não se curva, ó. Tem um nervo aqui que vem da cerviz. Esse nervo aqui, ó, faz você fazer isso aqui, ó. Então, quando a pessoa está de pescoço duro, significa que ela é obstinada. É esse o sentido. Homens de dura serviço não se dobram, incircuncisos de coração e ouvido, ou seja, sujeira espiritual no coração e no ouvido. Vós sempre, aqui está, ó. Vós sempre resistir, não é de vez em quando, ó, sempre resistir ao Espírito Santo. Assim vós sois com os vossos pais. Falando, se tratando do povo do deserto, tá? No deserto. Eu quero destacar aqui a palavra resistir. Essa palavra resistir, a palavra grega antipipito, significa lutar contra. Ou seja, eles se opunham em resposta. O Espírito falava uma coisa, eles argumentavam. Nunca tiveram dispostos a ceder ou dar-se por vencida à vontade do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo falar e o seu eu querer discutir, querer debater, querer responder, não, você cede e fala: é a tua vontade que vai prevalecer, Espírito Santo. Deixa ele vencer. Ele é soberano, ele faz o que ele quer, o homem não tem poder para nada, mas aqui é um trabalho que o Espírito Santo, ele permite que isso aconteça. Então, não podemos lutar. Então começa que a pessoa entristece e passa agora a resistir. Aí o Espírito Santo fala A e ele fala B. E ele começa a lutar em palavras, o Espírito Santo vai falando no interior dele, vai usando através do ministro, a pregação, e aí ele vai debatendo com o Espírito Santo. Então, quem que é alguém de dura serviço? É alguém que não cede. Então, ceda, se renda. O Espírito Santo é vencedor, hein? Terceiro, aí já passo agora por uma situação mais grave ainda. Esse aqui eu só vou citar, Hebreus 3, 7 e 8, que diz lá: se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. A palavra ali endureçais ou endureceis, a palavra grega esclerino, que significa tornar duro, ser teimoso. A dureza, ela causa insensibilidade, onde a pessoa não sente, não se emociona, nem percebe mais a presença. Se tornou indiferente. Tem gente chorando, tem gente se alegrando, tem gente pulando, tem gente falando línguas, tem gente se humilhando, e ele está lá indiferente. Ele não se emociona, ele não sente nada. Deus pode ter rasgado o céu e derramado um dilúvio de poder. Ele olha aquilo e para ele... A dureza de coração, é muito grave isso. A dureza de coração, já pensou? Ele não consegue se emocionar vendo o trabalhar de Deus. Porque quando o Espírito Santo, ele chega no ambiente, o ambiente é mudado. A atmosfera muda.
Até os ares mudam. Glória a Deus. E o Espírito Santo, ele é muito sensível. Por isso que ele fala no nosso interior. Existem pessoas que já não conseguem mais há muito tempo ouvir essa voz no seu íntimo, no seu interior. Então a pessoa se torna indiferente à graça derramada, ao amor manifesto. E aí pode estar a pessoa sentindo poder, recebendo graça, que nem eu falei, se derramando. Ele olha tudo aquilo, para ele é coisa normal. Como diz, para ele não cheira e nem fede. Por quê? Insensibilidade. O coração está duro. Isso é uma coisa que, olha, chega a dar pavor. Quarto, então veja, olha só o processo. Começa com a tristeza, depois a pessoa passa a resistir, depois a pessoa passa a endurecer. Coração. Quarto, ela passa a, como diz Paulo, né? Não extingais o espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Extinguir ali é esbenime, que significa apagar um fogo, tem um sentido de apagar um fogo. É quando a pessoa sufoca a influência divina, desprezando-a, e faz com que a sua atividade fervorosa cesse. Aí o Espírito Santo toca na frente, toca atrás, move, e ele faz de tudo para abafar. A pessoa, quando está rebelde, ela faz de tudo para contrariar. Se você fala A, ela vai fazer de tudo. Se você falar, ó, disso aqui eu não gosto, só porque você falou que você não gosta, ela vai gostar. Agora, se você falar eu gosto, ela vai fazer o contrário. Irmão, lidar com pessoa rebelde não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Isso que eu estou falando aqui é uma questão muito séria. É uma questão muito violenta isso aqui. Então, veja, a pessoa, e o contexto que Paulo fala aqui de não apagar, é quando o Espírito Santo estava falando em profecia. E é quando o Espírito Santo se levantava em profecia, o que aqueles crentes faziam? Não quero te ouvir. E eles rejeitavam. E aí Paulo falou, não faça isso. Se vocês estão receosos porque tem gente de má índole, que tem falsos profetas, ouça, retém o que é bom. Porque existem pessoas que estão na carne mesmo. Existem pessoas que estão por si mesma. Existem outras que estão até com espírito de adivinhação. Mas aí o que a Bíblia me orienta a fazer? Você deve ter o discernimento. Você ouça e retém aquilo que é bom. Se aquilo que a pessoa está falando com você contraria as Escrituras, já rejeita, já descarta na mesma hora. Então, não pode ser verdadeiramente sufocado o fogo do Espírito tem que arder, o fogo do Espírito tem que queimar. O mover do Espírito Santo, através dos seus dons, aleluia, através da sua manifestação graciosa, de encher o crente, de revestir o crente de poder, isso a igreja tem que dar toda a liberdade na presença do Senhor. A igreja, quando se reúne, tem que se reunir, abrir o coração, tem que dar lugar mesmo para falar em línguas, para interpretar, para profetizar, aleluia, tem que dar lugar mesmo. Agora aqui está, olha lá, o grau da situação só vai aumentando. Você já ouviu falar que existem pessoas que insultam o Espírito Santo? Está na Bíblia. Eu vou ler um texto aqui, que é um texto muito forte. Hebreus 10, 29, esse texto eu leio. De quanto maior castigo, quanto maior castigo. Então veja que há níveis de castigo. Lá no inferno não é todo mundo que vai sofrer do mesmo jeito. Todos vão sofrer, mas vão ter níveis de condenação. Maior castigo. Então, se tem o maior, tem aquele que é menor. Então, o inferno é inferno. Eu profetizo que ninguém que está aqui vai provar do inferno. Jamais. 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 E nem da tua casa. Eu estou profetizando. Toda a tua família vai viver no novo céu e na nova terra. Amém. Só profecia. Então, de quanto maior, eu senti Deus essa palavra. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor. Olha isso aqui, gente, isso aqui é de chorar. Aquele que pisar aqui é pisotear mesmo, o Filho de Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo, aquele que pisotear o Filho de Deus. E tiver por profano ou comum
o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer ágravo ao Espírito da graça. Vamos lá, primeiro aqui que nós temos que entender, a palavra ágravo, enebrizo, que significa insultar. E o que é insultar? É proferir palavras ou ter um comportamento que ofende a pessoa. Então, através de palavras e de comportamento, pode-se ofender a presença do Espírito Santo. Por exemplo, você chegar, isso aqui que eu já falei várias vezes aqui, mas cabe aqui. Uma vez um pregador, ele foi jantar com um amigo, e de repente ele estava naquela unção, na presença, de repente ele começou a falar de um irmão, e começou a descer a lenha no irmão, e aí ele falou que o coração dele começou a entristecer, e aí o Espírito Santo falou, para com isso. Aí ele falou, não, mas o que eu estou falando é verdade, mas o Espírito Santo, para de falar. E aí sabe o que aconteceu? Ele sentiu, aquele calor que ele estava sentindo, aquela presença se esvaiu. E aí ele falou, por que eu estou me sentindo vazio assim? Aí o Espírito Santo falou, você me ofendeu. É a mesma coisa de você pegar uma fotografia e você pegar a fotografia de uma pessoa e chegar para a mãe dela, a mãe dessa pessoa, e começar com aquela fotografia, xingar ele, falar mal dele. Quando você fala mal de alguém, é assim que eu me sinto. Então a presença do Espírito Santo pode ser ofendida com palavras ou também com o comportamento de alguém. Aqui, além de insultar, significa ultrajar. O que é ultrajar? É desrespeitar, é desonrar. Não se esqueça que o Espírito Santo está presente. Por isso que eu chamo a atenção aqui, até a pessoa sem motivo e tem um faniquito e senta e levanta, vai para lá, está desonrando o Espírito Santo que está presente no recinto. Eu estou falando sem sentido, né? A pessoa sem sentido está desonrando, está desrespeitando, está insultando a presença dele. Isso é grave, viu, gente? E outro, tá vendo? Falei que hoje era temor aqui, hein? E tratar com desprezo. Agora vamos lá. Olha o que ele diz aqui, o texto diz. Ele diz que maior castigo cuidar e será julgado aquele que pisar o Filho de Deus. O que significa isso? Continuar pecando de maneira proposital, ou como alguns chamam, deliberadamente, onde de modo intencional a pessoa decide por isso, em pecar, ela decidiu pecar, ela decidiu, não é alguma coisa que aconteceu, ela não estava pensando, não estava matutando, e ela caiu em tentação, é diferente. Agora, aquela pessoa já está no coração dela, ela fala, não, eu vou descambar mesmo, eu vou dar uma deslizada, e esse pecado aí é insultar o Espírito Santo, é pisar no Filho de Deus, quando a pessoa peca intencionalmente. Vamos supor, está aqui no culto e já está com a cabeça, a hora que chegar lá eu vou fazer tal coisa, já está no coração, eu vou dar aquela consultada na pornografia, eu vou lá fazer tal coisa, eu vou lá dar aquela saidinha. Isso aí é intencional, a pessoa já está no coração, esse pecado aí é um insulto ao Espírito Santo. E a Bíblia diz, eu falei, gente, eu estou sentindo um temor muito forte aqui. Então, essa pessoa decide por isso, depois de ter o conhecimento da verdade. Uma coisa é alguém que não tem o conhecimento da verdade revelada em Cristo, outra coisa é a pessoa que já tem. Aí é maior a responsabilidade. Então, pisar o Filho de Deus é escarnecer, é rejeitar o Salvador. E por que é insultar o Espírito Santo? Por quê? Porque foi o Espírito Santo que operou por meio de Jesus, e é o Espírito Santo que testifica de Jesus Cristo. Então, quando a pessoa ela tem um conhecimento da verdade, e de forma proposital, intencional, ela continua pecando, ela está pisando o Filho de Deus. Você já parou para pensar nisso? O escritor aos Hebreus está dizendo, você está pisando no Filho de Deus. Você já parou para pensar o que significa nessa linguagem? Pisar é a maior forma de humilhação, de escárnio, pisar em alguém. Então ele está querendo dizer, você tomou o sangue de Cristo por algo que é comum, como se fosse qualquer sangue, mas esse não é qualquer sangue, é o sangue de Deus, é o sangue poderoso do Cordeiro Imaculado, do Deus que se fez homem. Aleluia! Então,
Por que Espírito da graça? Espírito da graça porque é o Espírito Santo que ministra essa graça. É o Espírito Santo que testifica de Jesus, que nos leva a se render a Cristo, que nos leva a crer em Cristo, que nos faz entender que Jesus é o Salvador, é o Senhor. Essa parte aqui é a principal parte do estudo, por isso que eu estou dando uma ênfase maior, tá? Conforme a exposição que nós estamos. Agora veja só, tudo começou na tristeza. Veja só como que... E isso é uma coisa que sem a pessoa perceber vai acontecendo. Agora perceba só, a pessoa entristece, depois passa a resistir, depois vai endurecer o coração, depois vai extinguir, ou seja, apagar, sufocar a influência, o fogo do Espírito na vida dela, e ainda mais, ela vai começar a insultar o Espírito Santo, ultrajar, aleluia, meu Deus, pisar o Filho de Deus. Já pensou uma coisa dessa, gente? Meu Jesus amado. E agora, aí culmina, esse problema vai culminar. O que é culminar? É a parte mais alta. Então, aí vai culminar na blasfêmia. E o que é blasfêmia? Isso aqui de forma resumida, melhor dizendo. Mateus 12, do 22 a 32, a blasfêmia contra o Espírito Santo que não é perdoada, primeiro, blasfêmia significa calúnia, difamação, discurso injurioso contra a majestade divina. Então, e o que é a blasfêmia? A grosso modo é atribuir as obras do Espírito Santo ao inimigo. É a rejeição contínua e proposital do testemunho que o Espírito Santo dá de Cristo, da palavra e de sua obra de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aqueles homens nos dias de Cristo, ali os fariseus, sabiam que Jesus era a verdade, sabia que ele era de Deus, porque os sinais que ele fazia evidenciavam aquela verdade. Jesus falava por Deus, ele era guiado pelo Espírito Santo. Ele falou: se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo, é chegado a voz do reino dos céus, é chegado o reino de Deus. Mas aí aqueles fariseus, rejeitando esta verdade, o que eles disseram? Eles disseram assim: tu expulsas demônio por Beelzebu, pelo príncipe dos demônios. Ou seja, eles sabiam que Jesus era a verdade, e de forma intencional, eles estão falando contra Jesus. E eles estão ali falando, não estão dando crédito à verdade, estão rejeitando a verdade, estão rejeitando Cristo, estão rejeitando a palavra, e estão rejeitando o Espírito Santo de convencer. E agora, por que? Aqui vai uma explicação que eu já dei algumas vezes. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Porque é Ele que convence, é Ele que ministra a obra de Cristo no nosso coração. Por isso que Ele é o Espírito da graça. É Ele que ministra graciosamente. Agora, se eu não tenho alguém para me convencer do pecado, como que sozinho eu vou me arrepender? Não existe pessoas que por si só se arrependam. Não existe. A pessoa ela só cai no arrependimento se ela for convencida que ela precisa se arrepender. E quem faz essa obra é o Espírito Santo. Escute, sabe o que aconteceu no dilúvio? Justamente isso, o Espírito Santo deixou aquele povo. O texto diz lá em 6,3, não permanecerá, algumas traduções colocam, não contenderá o meu Espírito mais com o homem. Por quê? O povo pecava, o Espírito Santo estava falando: não faça isso, está errado, não é assim que é a minha vontade. Aí o Espírito Santo vai convencendo do quê? Primeiro, do pecado. Todo homem pecador precisa se arrepender. Da justiça, ou seja, Cristo é justo e nós precisamos andar na sua justiça pela fé. E do juízo, todo aquele que não crê será condenado. Então o Espírito Santo, ele convence o homem. Só que agora, se o homem entristece, resiste, endurece o seu coração, apaga a influência do Espírito, insulta o Espírito Santo, consequentemente ele vai ser tomado de uma situação tão ruim que Deus o entregará, conforme eu já disse aqui, a sua própria sorte, aos seus próprios pecados. E se não tiver alguém para nos ajudar a vencer, a gente não vence sozinho. É só Deus para nos ajudar. Então a recomendação de Paulo é essa: não entristeça o Espírito Santo.
Então já mata logo o mal pela raiz. Se a porta de entrada para um algo terrível é, aleluia, tristeza, então não entristeça. Aleluia. Quem recebe graça para alegrar o coração de Deus aqui nesta noite? Aleluia, Deus de maravilha. Deramacachai. Elemande cova saia teramacachaia. Eu quero me alegrar pela presença do meu Deus aqui nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. De forma, aqui eu falei para vocês aqui no começo do culto, de forma, mas é muito, eu só estou dando uma vírgula, só uma palhinha mesmo. Aqui que ele fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Eu precisaria de mais 3 cultos. Um só para falar do Espírito, um só para falar porque ele é santo, e um só de Deus. Eu precisaria, mas eu só vou dar uma por cima, porque outra vez, em outra oportunidade, eu vou voltar a esse assunto aqui, tá? Então veja que aqui Paulo usa aqui como se fosse o nome completo, né? Espírito Santo de Deus. Ele é um Espírito que é santo e ele é o próprio Deus. Essa é a questão. Então, primeira coisa que eu tenho que entender aqui dentro desse texto, o Espírito Santo não é uma força ativa, ele é uma pessoa e ele é Deus. Porque existem por aí pessoas que tratam o Espírito Santo como se ele fosse apessoal, que ele não fosse uma pessoa, ele só fosse uma força ativa. Não, irmão. O Espírito Santo não é uma força ativa, o Espírito Santo ele tem personalidade, ele é uma pessoa. E a Bíblia, eu vou só citar para vocês aí anotem ou guardem no coração, porque o Espírito Santo é tanto uma pessoa que ele é consolador. João 14,16 diz que ele é consolador. O que é consolador? É advogado, é ajudador. Ele é também guia. A Bíblia diz em João 16,13, ele vos guiará. A gente não está aí como um carro desgovernado, tem o Espírito Santo que está de mãos dadas conosco, nos conduzindo a cada dia. O Espírito Santo, ele ensina, ele é o nosso mestre e professor, oh glória! Jesus falou, ele vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho falado. Põe a mão na cabeça. Eu vi a Deus tirando um bloqueio da cabeça, a minha eu recebo aqui agora. Eu vi o Espírito Santo tirando bloqueio da cabeça de pessoas aqui, e ele está dizendo, eu sou o teu professor, e eu te ensinarei. Recebe essa unção do Espírito Santo. Você não vai ter mais sono para estudar, não. Você meta na caia. Aleluia. Eita, canápia, pepopácia, teramaceia. Às vezes as pessoas vão ler e tem um bloqueio na mente, ela desiste. Mas aí o Espírito Santo vai chegar do teu lado. Vai chegar para você nesta noite, para mim, tá dizendo, você é meu aluno, pode sentar, que agora você vai aprender. Eu vejo um desbloqueio acontecendo aqui. Aleluia, eu estou tomando posse aqui, ó. Eita, derrama tudo, derrama. Não deixa nada para amanhã, meu pai, derrama hoje. O Espírito Santo, olha lá. O Espírito Santo, ele fala e ainda envia para a obra missionária. Atos 13, 2 e 4, o texto diz assim, e disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Deus está te separando para uma grande obra na sua presença. Quem separa é o Senhor, quem capacita é o Senhor, é o Espírito Santo que está dizendo, eu encho o vaso e separo ele para fazer a minha obra. Deus está separando instrumentos hoje aqui. Alecandarabacaya. Ei, Deus está colocando uma palavra na minha boca. Esse processo que você tem passado aí, sabe para que é? É Deus te levando para a intimidade. Mas o vaso vai encher. E quando o vaso estiver cheio, coloca ele à parte. Aleluia, quem quer ser usado pelo Espírito Santo, diga, Espírito Santo, eis-me aqui. Ele ouviu, hein? Ele ouviu essa palavra, hein? Ele ouviu.
Ah, narácia. Aleluia. Aleluia. Aí diz o Espírito Santo, aí diz o texto no verso 4, ó. Aí a igreja impôs as mãos, orou e despediram, e diz o texto: e enviados pelo Espírito Santo. Opa! Enviados pelo Espírito Santo. Quem que te constituiu como missionário foi o próprio Deus. Faça as missões no meio da tua parentela, faça as missões na tua escola, faça as missões no trabalho, na rua, faça missão pela internet, pelo telefone, faça missões, porque quem foi que te comissionou não foi homem, quem foi que te levantou foi o Espírito Santo. Ainda, veja, ele não é força ativa, ele é uma pessoa. O Espírito Santo também ajuda nas fraquezas e intercede. Romanos 8:26, ele ajuda nas nossas. Quem tem fraqueza aqui? Você tem uma pessoa para te ajudar. Aleluia. Está na fraqueza física, está na fraqueza espiritual, está na fraqueza emocional. Olha o Espírito Santo aí, ó. Ele ajuda. Ó, você lembra essa palavra ajuda, a palavra grega? Sabe onde que essa palavra é vista? É quando o Pedro estava com o barco na pescaria e vem aquela monte de peixe e o barco começou o quê? A afundar. Aí ele chamou os amigos para quê? Para ajudar. Por causa da ajuda dos amigos, o barco não afundou. Levanta a mão que eu estou profetizando. Sabe por quê? Eu não afundei até hoje, e nem você, e nem vamos afundar, porque o Espírito Santo, ele nos ajuda com as cargas. O Espírito Santo está tirando carga pesada de alguns barcos aqui nesta noite, viu? Tava de... Olha. Ah, meu Deus. Aleluia. A pessoa estava lá, vendo aquele peso, fala: ixi, meu barco vai afundar. Ah, vai naufragar. Aí quem que chega? O reforço chegou. Não vai desistir, não vai desanimar, não vai parar. A tua embarcação continua. E ele intercede. Ó, nós não sabemos nem pedir como convém, mas ele intercede. Ele conserta a situação. Eu falei, só estou dando uma pincelada. Ele também, além de ser uma pessoa, o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus o que? Criador. Jó 33:4 diz: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Aqui nós temos atributo: ele é Criador e ele é onipotente, ele tem todo o poder. O Espírito Santo também conhece os corações e as mentes dos homens, porque só Deus conhece mentes e corações. E no episódio lá de Ananias e Safira, Pedro falou: você não mentistes aos homens, mas a Deus, se tratando do Espírito Santo. Então é ele que conhece, tá? E já vou dizer uma coisa: não precisa se justificar para ninguém não, Deus conhece, viu, filho? Deus conhece o coração e a mente de cada um. O Espírito Santo, ele é também onipresente. Davi falou sobre isso no Salmo 139:7. Ele falou: para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei? Aí fala: se for até o céu, tu estás. Se colocar a minha cama no Sheol. Sheol é no caso o mundo dos mortos, que é o Hades no grego, né? É o mundo dos mortos. Ele falou: se eu for lá, até lá tu estás. Ele falou: não tem para onde fugir da tua presença, porque a presença do Espírito Santo está em todos os lugares, ao mesmo tempo. E o último, tem tanto atributo que eu falei, só estou dando uma vírgula aqui, um cisco no oceano. Envias, também o Espírito Santo é sustentador de toda a criação. No Salmo 104, verso 30, ele fala: envias o teu Espírito e são criados, assim renovas a face da terra. Assim renovas a face. O que é renovar? É sustentar. Levanta a mão que eu vou profetizar. Aleluia. O Espírito Santo não só te criou, mas ele te sustenta. Aleluia. Deus está pegando gente com a mão aqui hoje, com o seu braço forte, e ele está dizendo: eu sou o teu Deus que te sustenta e te renova. Recebe o renovo do Espírito Santo. Ele renova, olha aí, ele renova.
Esse Espírito Santo, hein? Glória a Deus. Ele está renovando pessoas hoje aqui. Envia o teu Espírito e renova. Envia o teu Espírito e renova. Envia o teu Espírito e renova. Ei, essa ministração que você está recebendo é uma ministração que vem do trono. É uma ministração sobrenatural. Você não está vendo, eu também não estou vendo, mas o Espírito Santo está tocando. O Espírito Santo está operando. Aqui, pastor Marcelo, pessoas que entraram passando situação difícil, passando situação complicada. Aí de repente ele não está nem percebendo, mas ele vai sair daqui novo, renovado, fortalecido. Aí ele vai se lembrar: é o Espírito Santo que está me sustentando, é o Espírito Santo que está me mantendo de pé. É o Espírito Santo, é Ele, não é outro, é Ele, é Ele. É Ele que vai manter a tua casa de pé. É Ele que vai manter a tua família de pé. É Ele que vai manter o teu ministério de pé. Aleluia. Diga para uma pessoa, põe a mão no ombro e diga: o Espírito Santo está te sustentando. Diga isso. Era machaia. Eu não aguento. Aleluia. Como disse o louvor, você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Camassaia, Deus sabe que você precisa desse fortalecimento. Glória a Deus. Renova essa terra, meu Deus. Renova essa terra, meu Deus. Renova essa terra, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. É Ele que renova. Aleluia. E a presença dEle, quem está ligado. Um dia eu lembro de uma das experiências que eu já tive. Outro dia contando testemunho, estava na igreja na oração. E de repente, irmão, eu peguei contando os testemunhos. Você lembra daquele dia? E nós estávamos ali, acredito que você lembra. E nós estávamos ali, de repente estava em 5 na oração. E eu, antes de orar, eu falei: eu senti de falar um negócio. Aquele dia eu nunca fiz isso na oração, irmão. Eu falei 30 minutos, porque eu só abro a oração e oro. Falei 30 minutos. De repente, só falando dos moveres, dos mistérios. E ali, de repente, irmão, o Espírito Santo, ele tomou o ambiente. Aí eu peguei e disse assim para os irmãos: o Espírito Santo está aqui, irmão. Eu senti um tapa no meu peito, que eu voei. Estou falando diante do meu Deus. Eu senti um tapa no meu peito. Eu fui parar em cima do altar. Eu estava fora, fui parar em cima do altar. Olha, irmão, eu vi. Deus tomou aquela missionária Antônio, a missionária Maria, o presbítero Antônio. Gente do céu, foi um negócio. Irmão, ele muda o ambiente. E eu vou falar do mais recente, tem tantos, né? Mas falar mais recente. Esses dias atrás, fomos ali no mistério, ali no congresso, voltando dentro do carro e falando ali, louvando. De repente falou: o Espírito Santo está aqui. Quando falou que ele estava ali, irmão, foi 50 minutos falando língua estranha, adorando a Deus. Chegamos aqui no estacionamento, nem sei como, aleluia, porque aonde a presença dele é bem-vinda, ele se manifesta. Vamos lá. No qual, parte B, no qual, então não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A palavra estáis selados ou foste selado, é uma palavra só no grego que é esfragizo, que significa colocar um selo, selar. O selo do Espírito, já vimos isso em Efésios 1:13. E esse selo, o selo na Bíblia, ele tinha pelo menos 4 finalidades, 4 significados. Primeiro, o selo tinha um sentido de segurança. Segundo, garantia. Terceiro, veracidade, ou seja, autenticar que algo era verdadeiro. E quarto, tinha também o sentido de possessão, propriedade. Ou seja, esse documento, pertence a alguém, isso aqui pertence a alguém. Então vamos lá. Primeiro, o selo era usado para fechar algo. E tem um sentido de segurança. E isso você pode ver em Mateus, eu vou dar só as referências. Mateus 27, 63 a 66, quando Jesus morreu, e mandaram selar a pedra. Para quê? Para que ele não viesse sair. Como se pudesse segurar o Cristo ressurreto, né?
Mas eu só quero pegar aqui para você entender que eles se usavam ali o selo para fechar e guardar em segurança. E qual que é a aplicação para nós? O crente é terra selada, que não pode ser violada. Amém? Aleluia. Vou repetir isso aqui de novo. O servo de Deus, a serva de Deus é uma terra selada. Ninguém pode violar a sua terra. Sabe por quê? Porque a casa já tem dono, a casa já tem morador. Aleluia. Ninguém pode chegar arrombando a tua casa espiritual, a tua vida. Não, nós somos templo, morada. Segundo, garantia. Em Romanos 15, 28, usa essa palavra que é esfragidos, mas o tradutor colocou como consignado este fruto. Paulo pega ofertas e está levando aquelas ofertas. E ele fala que ele selou aquela oferta. E qual que é o sentido aí? É tomar providências para entregar algo a alguém com segurança. Então ele pegou e falou, ó, ele pegou aquele montante, guardou em um negócio e colocou um selo. E aquele selo, aleluia, eu estou fazendo isso aqui, é que Deus me lembrou de algo, aleluia, o selo. Então escute, e ele colocou o selo para falar o que? Ó, esse conteúdo aqui está sendo guardado. Então, por causa do selo, ninguém pode pegar naquele conteúdo. Então, o que eu aprendo com isso? Ou seja, o crente, como conteúdo de Deus, é levado em segurança para Ele. Então Deus colocou em nós o seu selo, ou seja, o Espírito Santo nos selou. Nós somos selados com o Espírito Santo, para que ninguém pode nos pegar. Até nós chegar na mão de Deus, ninguém nos tira da mão do Senhor, viu? Terceiro, veracidade. Em João 6, 27, Jesus falando dele mesmo em relação ao Pai, ele diz, porque a este, o Pai, Deus o selou, ou seja, o selo do Espírito é a marca que nos autentica como genuínos filhos de Deus. Uma pessoa só pode ser, de fato, considerada filho de Deus se ela tem o Espírito Santo. Se o Espírito Santo, se ela foi selada pelo Espírito. E não me confunda, já expliquei aqui, não confunda batismo com o Espírito Santo com o selo, não tem nada a ver. O selo, quando que o selo vem? Quando a pessoa entrega a vida para Cristo. Deus pega e coloca o selo. Essa pessoa tem a marca do Espírito, porque ele foi ungido. Tá? E aí essa marca, perceba, é essa marca que nos identifica como filhos de Deus. Como que no mundo espiritual alguém nos identifica como filho de Deus? A marca. Qual marca? O selo. Eu e você estamos marcados com o selo. Você já viu em algum momento você já deve ter visto na sua vida. Sabe quando o dono do animal pega aquele ferro? Eu quero ver quem consegue arrancar aquele selo lá. Só se arrancar a pele do bicho, a carne dele. Mas o selo do Espírito, mas nem tocando a nossa pele consegue arrancar. Não existe ninguém que pode arrancar o selo do Espírito da nossa vida. Permanecendo nós em Cristo, está marcado. Esse aqui, ó, irmão, perceba, quando alguém, olha lá, olha o selo, quando alguém compra alguma coisa para saber se é falso, se é pirata ou é original, onde está a marca? É o selo. Tu não é crente pirata não, irmão. Tu é de Deus. E quarto e último, o selo também fala de propriedade, possessão. Isso você pode ver em 1 Coríntios 1, 21 e 22, mas eu quero citar o texto de Apocalipse 7, 3. Olha lá que está escrito, assinalado os servos do nosso Deus. Assinalado é a palavra selo aqui, tá? Escute, lá na grande tribulação, em meio à grande tribulação, que esse planeta vai estar vivendo a ira de Deus, a cólera de Deus, flagelos da ira de Deus, a Bíblia diz que Deus vai selar 144 mil judeus. Deus vai selar. Eu só quero que você pegue isso. E essa marca, esse selo, faz com que nenhuma praga, nenhum mal toque na vida desses homens ou dessas pessoas, tá? Porque ele tem a marca de Deus. E como a marca de Deus, como ele tem o selo de Deus, é como aconteceu lá no Egito, lembra?
Quando o anjo da morte, que causava a morte, passava, o que tinha lá? Uma marca, um selo do sangue. Então, naqueles dias da grande tribulação, Deus vai selar, Deus vai marcar 144 mil, e eles não vão sofrer ali nesse sentido de perecer. Por quê? Porque eles são de Deus, e Deus marcou o que é dele com o seu selo. Agora uma ilustração para você entender o que é ser selado pelo Espírito Santo e por que nós não devemos entristecê-lo. Olha só, eu ilustrando, é como alguém, acredita-se que esse texto aqui que Paulo fala é inspirado nisso. Acredita-se que antigamente o que eles faziam? Eles iam compravam uma mercadoria, só que eles não podiam levar de imediato. Ele comprava e colocava um selo dizendo: isso aqui já tem dono, isso aqui já tem propriedade. Ele vai, só que ele deixa aquilo que é dele. Ele fala: mas eu vou voltar para aquilo que é meu. Vamos lá, para ajudar. Eu sei que sua mente já pegou. É como você, escute, você vai comprar algo de muito valor, muito grande, que você não consegue carregar, e você vai lá e você compra, pá. E aí o que você faz? A pessoa marca lá, já é seu, ninguém pode comprar mais, porque já é seu. Aí o que a pessoa te dá? Uma nota, falando: ó, isso aqui é teu mesmo. E ele sela aquele produto, aquela coisa que você comprou. Está selado, isso aqui é de tal pessoa que já comprou, tem dono. Não foi o que Jesus fez conosco, minha gente. Jesus desceu na terra, pagou o preço na cruz do Calvário, e agora ele vai vir com a nota. Qual é a nota? A marca dos cravos nas suas mãos. E quando ele voltar, ele vai falar: esse povo que eu comprei com meu sangue é meu, eu vim buscar aquilo que é meu. Aleluia. Tu está marcado, tu tens a marca de Deus. Aleluia. Já parou para pensar? Nós somos uma propriedade de Deus, Deus nos marcou. Ele falou: ó, já que você é meu, eu vou colocar o meu selo, o Espírito. Aleluia. Isso não te alegra, não? Meu Deus, que coisa tremenda, ser marcado pelo Espírito Santo, ser assinalado pelo Espírito Santo. Quando nós vamos andando por essa rua no mundo espiritual, o mundo espiritual reconhece: ali está alguém de Deus, alguém está assinalado pela marca de Deus, ele tem o Espírito Santo. É claro que ele mora dentro de mim, dentro de você, ele é Senhor. Então ele já nos comprou, já nos marcou, agora só vai voltar para buscar. E aí a gente encerra o estudo, essa que é tremendo. Então nós somos selados para que nós somos selados? Para o dia da redenção. Essa é a finalidade de nós sermos selados, para o dia da redenção. Escute, a palavra redenção, a polítrosis, significa libertar, tornar livre. Soltura por causa de um resgate, a libertação em virtude de um pagamento. Então a gente estava preso no pecado, nas garras do inimigo. Veio Cristo e pagou o preço do resgate. Pagou o preço e nos resgatou. Quando Cristo pagou o preço e nos resgatou, nós somos livres. Nós somos livres, a nossa alma foi livre. Então a nossa alma está liberta, tá? Nós temos uma alma liberta. É por isso que o pecado não pode mais nos escravizar, porque nós somos livres. Cristo já pagou o preço da nossa liberdade. Antigamente o pecado nos prendia, mas Cristo falou: agora mudou a situação, você não é mais dono dele, agora eu sou senhor dele. Agora ele não obedece você, pecado, agora ele me obedece, porque eu sou... Meu Deus do céu. Aí, agora, vamos lá. Se a minha alma já foi liberta, se a minha alma já foi redimida, então o que nos falta? Isso aqui já vimos. O que nos falta, que parte falta da nossa redenção? Agora só está faltando o nosso corpo. E o que garante a redenção do nosso corpo, sabe o que é? O selo do Espírito. Nós precisamos ter o nosso corpo redimido. Por que você acha que você acorda triste? Por que você acha que muitas vezes ainda você peca? Às vezes você está num dia muito bom, chega no outro dia e você fala: meu Deus, mas onde foi um culto tão gostoso, por que eu estou assim angustiado? Quem que já viveu isso aqui?
Por que você vive isso? Já teve dia de eu não entender eu mesmo, falar, meu Deus, eu vi uma noite assim de céu aberto, de Deus sacudir, balançar, trabalhar, fazer tudo, sabe? E bradar. Aí você chega no outro dia e fala, meu Deus, o que é isso? Sabe por que isso acontece? Por causa do corpo que nós estamos. Entende? Esse corpo ainda, ele pode ficar doente, esse corpo é fraco. Esse corpo, ele pode ficar enfermo. Por causa de nós estarmos nesse corpo, ainda a gente pode cair em tentação. Então nós precisamos ser redimidos do nosso corpo. Essa é a última parte da nossa salvação. Nós já estamos salvos, a nossa alma já foi salva, mas ainda falta a redenção do nosso. E a redenção do nosso corpo é algo tão fenomenal, é algo tão tremendo, é algo muito poderoso isso. Eu vou ler o texto, Romanos 8, 23. Leia isso aqui, ó. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Primeiro aqui, vamos trabalhar essa questão aqui. Primícias do Espírito, o que é primícia? Primeiros frutos. As primícias, quando vinham os primeiros frutos de uma safra, ou seja, de uma árvore, ou uma safra de árvores, o que acontece? Esses primeiros frutos estavam anunciando que haveria uma colheita total. Então os primeiros frutos é só anunciando que vai ter uma colheita total. Então quando hoje nós temos o fruto do Espírito, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fé, temperança e mansidão, esse fruto do Espírito é só os primeiros frutos de uma colheita eterna. Pegou o mistério aí ou não pegou? O fruto do Espírito é só uma gota no oceano da colheita eterna que nós vamos ter. Já parou para pensar nisso aí? Você sabe que não tem nem como dimensionar o tanto de água que tem. Eu falei, ó, o fruto do Espírito é só uma gota no oceano, hein? Só para você tomar a dimensão do que está nos aguardando. O que está nos aguardando? Pensa aqui agora comigo. Pensa aqui comigo agora, sério. Ó, pensa aqui, ó. Em um dia da sua vida, em qualquer dia da sua vida, aquele dia que você fala, não, esse aqui foi o dia da minha vida, o dia que eu me senti realizado, o dia que eu senti prazer, o dia que eu senti gozo, foi o dia de realização. Pensou em um dia que você teve assim, pensou aí? Agora imagine infinitamente mais, esse gozo multiplicado pela eternidade. Eu estou falando aqui porque é uma coisa que não dá para explicar. O gozo que nós vamos sentir, a paz que nós vamos viver, ela não tem explicação. É só a eternidade mesmo para poder dimensionar. E às vezes o inimigo tenta roubar isso de nós, com essa vida dura que a gente leva aqui, de dor, de injustiça, etc, etc. Mas o gozo é, como disse Paulo, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não tem nem comparação com a glória que em nós há de ser revelada. Ele fala ainda em Coríntios, ele fala que essa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória. Então, olha só, a tribulação é leve e momentânea, mas a glória da eternidade tem peso e é gloriosa. Entende? Não tem comparação. Vale a pena permanecer na presença de Deus. Vale a pena continuar confiando em Deus. Vale a pena vir adorar a Deus, mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio ao choro, mesmo como muitas vezes há trancos e barrancos, mas continua, porque já valeu a pena, na verdade, já valeu. Agora pega isso aqui. Então, as primícias, os primeiros frutos do Espírito Santo garantem uma colheita eterna. Agora olha o que a Bíblia diz, nós gememos. Irmão, essa palavra, gemer mesmo. A palavra grega é stenazo, que significa gemer e suspirar. O que é gemer? O crente, ele geme, lamenta, sofre por este mundo pecaminoso, pelas suas próprias imperfeições. Fala, caí de novo nisso, errei de novo. Então, por estarmos nesse corpo, ainda a gente passa por essas imperfeições. A gente vê tanta injustiça nesse mundo, não revolta o nosso coração? A gente sofre por isso. E ainda mais, pela circunstância dessa vida. Meu Deus, mas nem sair de uma luta, já estou na outra.
essa pessoa não para de me perseguir, mas por que ele luta tanto contra a minha vida? Isso é o gemido nosso. É o gemido. Essa dor, meu Deus, essa porta fechou, está repreendido. Diga, está repreendido. Então falou, é as dores que acontecem, é duro demais. Então por isso que a gente geme. E geme, eu falei, a significado da palavra é gemer e suspirar. O que é suspirar? Mas o crente também suspira, porque deseja ardentemente e pacientemente pela volta do Senhor. A gente está gemendo, mas está esperando a volta do Senhor. Aleluia. Entende? Ardentemente, pacientemente, é com fervor. Aqui o crente não está esperando Jesus voltar. Ai, Senhor. Não, sai fora disso aí. É a alegria da salvação. É a alegria ninguém pode roubar a alegria da tua salvação. Vamos lá para a gente encerrar. Então gememos em nós mesmos, esperando. Então estamos aguardando aí. A adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Escute, a redenção do nosso corpo. Quando esse corpício, oh Deus, Deus prometeu transformar esse corpo. E aí no relato de 1 Coríntios, eu vou resumir 51 ao 54, Paulo falou, este corpo que perece, será revestido de pureza e incorruptibilidade. Este corpo que é fraco e mortal, será revestido da eternidade, da vida eterna. E aí se cumprirá a palavra que está escrito, tragada, devorada foi a morte pela vitória. Aleluia. Fica imaginando aqui comigo, pensa, a pessoa foi lá, morreu, aí o corpo dela está no pó, já foi semeado o corpo dela. Quando a trombeta soar, Jesus voltar, ele não ressuscita com o mesmo corpo, ele vai ressuscitar com um corpo glorioso, com um corpo, não mais um corpo corruptível, não mais um corpo fraco, não mais um corpo vulnerável, não, esse vai ser um corpo tremendo, vai ser um corpo puro, que não tem mais como pecar, não tem como falhar, esse corpo não vai sentir dor, esse corpo não vai ter sofrimento, meu Deus! Já parou para pensar? O corpo de glória que Cristo vai nos dar, vai devorar o corpo da morte. Porque Paulo gritou e falou, quem me libertará do corpo dessa morte? Esse corpo é uma prisão para nós. Sabia disso? Quando alguém morre, ele é liberto. Você não sabia disso não? Não tenha medo da morte. Você não vai morrer nem um dia antes nem depois do que Deus determinou para você. Você não pode ter medo da morte, porque a morte é a libertação do sofrimento, filho. Para o cristão, para o servo de Deus, porque quando ele partir desta terra, esse corpo carnal derrotado vai para o pó, mas aí quando Jesus arrebatar, aleluia, Deus lhe dará um novo corpo. Deus me autoriza a profetizar aqui debaixo dessa unção profética, aleluia. Eu sei que nós estamos esperando a redenção do corpo, mas Deus está dando saúde para o teu corpo aí agora. Receba a saúde. Olha essa fraqueza saindo do teu corpo aí agora. Olha essa doença batendo em retirada aí agora. Recebe saúde no teu físico. Recebe, tá? Então chegará o dia que a vida, já parou para pensar nisso? A vida vai devorar a morte. A vida vai engolir a morte. É isso que nós vivemos. Ele é a ressurreição e a vida. Assim como a morte não pôde deter o nosso Senhor, o nosso Salvador, a morte não pôde segurá-lo, ele pegou e subiu no seu corpo novamente, a alma voltou para o corpo, e ele estava ali no seu corpo, e quando os discípulos viram o corpo dele ressurreto, pegaram e ficaram assustados, pensaram que era um fantasma, e ele pegou e falou, pode ver, não sou fantasma, me dá alguma coisa de comer para vocês verem que é meu corpo mesmo, mas não era um corpo comum, não era um corpo que estava preso às leis
leis da gravidade, era um corpo que saiu do sepulcro, é um corpo que passou, aleluia, pelas portas fechadas. Não é um corpo mais limitado, não é um corpo que ele precisa dormir no barco, ele não sente mais fome nesse corpo, ele não sente mais dor nesse corpo. É esse corpo que você vai ter. Você terá um corpo desse. Meu Deus, essa é a nossa esperança. A gente vai receber um corpo, já pensou, hein? Aleluia. E que mais? O nosso corpo não é só ressurreto. Ali Jesus estava no corpo ressurreto, mas João viu ele com um corpo glorificado. O que é glorificado? Cheio da glória de Deus. É um corpo que por meio dele, toda a eternidade nós vamos glorificar a Deus. Oh, meu Deus, eu almejo esse dia com todas as minhas forças diante de Deus. Eu almejo esse dia com todas as minhas forças, o dia que seremos libertos desse corpo mortal, e Deus nos dará um corpo glorioso como o seu. E eu encerro dizendo: a comunhão do Espírito Santo garante o nosso encontro com Jesus nos ares. Então, mantenha a comunhão do Espírito Santo. Amém? As palmas são para o Senhor.